Boa noite a todos os que estão presentes, os que vão nos ouvir depois, nos assistir. Estamos começando hoje mais um capítulo não, um item de um capítulo do livro Amor Imbatível Amor, né? Hoje nós vamos falar sobre ausência de alegria. E a Cristina, nossa colega e voluntária, é que vai trazer o tema junto com Joana hoje, ok? Com você, Cristina. Olá, pessoal. Vamos começar então mais um dos nossos estudos. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, loura. Hoje eu estou vestida com uma blusa marronzinha. Estou fundo aqui, que é o meu armário. A Joana de Ângeles nos traz hoje a ausência de alegria. E essa ausência de alegria, de tudo isso que ela falou nesse capítulo, ela parece que descreveu o que nós estamos vivendo hoje. É incrível como que ela consegue ser tão atual, tão onipresente a tudo as questões dos quais nós estamos passando nesses tempos, né? Nos últimos tempos. Então ela diz que a alegria não é um estado de euforia superficial, mas uma conquista da alma que reflete equilíbrio, propósito e conexão com as leis divinas. Sua ausência é, portanto, um sintoma de desarmonias mais profundas. O ponto principal do texto é a questão da euforia superficial, é do ponto do qual ela trata, na sua maior parte, sobre essa euforia superficial. Deixa eu mudar aqui de lado. Então, o processo de instalação da ausência de alegria. Como que começa esse processo de instalação da ausência da alegria na nossa vida, né? Na vida das pessoas. Então, tem o afastamento da essência e a perda da individualidade. Vou falar um por um depois. Robotização das emoções e superficialidade dos sentimentos, desconexão espiritual e perda de sentido existencial. Isso, assim, é o passo a passo, é o que acontece. Começa lá no afastamento, depois a robotização, a desconexão espiritual e a cristalização de padrões negativos e influências espirituais desarmônicas. Isso tudo vai finalizar na manifestação da amargura, azedume e enfermidades. Então, nós vamos falar do afastamento da essência da perda da individualidade. Nessa parte, eu preferi colocar a parte psicológica e a parte espiritual. Psicológico da Joana de Ângeles e espiritual, que é a nossa parte da nossa religião. Então, desse afastamento, ela fala que o indivíduo começa a se distanciar de sua realidade interior, de seus valores e sentimentos autênticos, influenciado pelo mergulho no grupo, busca validação externa. A pessoa começa a adotar comportamentos e desejos ditados pelo consumismo e pela maioria. Ela fala muito na questão do capitalismo, do consumismo, durante esse texto. O senso crítico da pessoa vai enfraquecendo e a capacidade de discernir o que é verdadeiro, né? Verdadeiramente lhe traz satisfação, diminui. Então, é a capacidade de discernir o que traz satisfação vai diminuindo. E espiritualmente, o que que isso significa? Que é o enfraquecimento da consciência do si, a centelha divina que o conecta à sua verdadeira identidade e propósito. A individualidade, como expressão única do espírito, ela é suprimida em favor de uma homogeneização que o torna amargo, desinteressado de si mesmo,
sem objetivos. Então, esse é o início, é o afastamento da sua essência, é o seu indivíduo não enxergando a si próprio, seus objetivos, e sim seguindo padrões. Daí vem a robotização das emoções e superficialidade dos sentimentos. E essa robotização das emoções eu achei muito interessante. É o que eu vejo hoje em dia, né? Principalmente na internet, Instagram, né? As pessoas querem imitar, parece que é um robozinho mesmo. Então, o psicológico. A aceitação passiva do que é imposto pela propaganda e o bombardeio de sucessivas e rápidas informações impedem o aprofundamento nos conteúdos e nas próprias emoções. O prazer de conhecer é substituído pela ilusória sensação de estar a par de tudo. Parece que a gente está sempre a par de tudo, as pessoas estão conectadas, sempre ligadas em tudo e, ao mesmo tempo, nada, né? O humor torna-se agressivo, um riso de esgar ante o grotesco. Essa frase foi bem estranha, assim, para mim, de início, né? Que é desprovido de júbilo genuíno. A espontaneidade é vista como quase um sacrilégio. Então, é aquela gargalhada, aquele riso falso. As pessoas não têm mais aquela espontaneidade de rir naturalmente, de expressar o seu sentimento. As pessoas estão sempre muito contidas, percebendo, ai, o que que vão pensar de mim? Ah, como é que vai ser? E acaba sendo, chega a ser grotesco. Você vê as pessoas na internet, você vê as pessoas conversando, parece que não tem mais emoção, não tem mais amor, não tem mais compaixão, não tem mais caridade pelo outro, pelo diferente. Parece que as pessoas têm que ser robotizadas. Todas têm que expressar o seu sentimento de forma igual. E espiritualmente, o que que isso leva? As emoções que deveriam ser canais de expressão da nossa alma tornam-se robotizadas. A capacidade de sentir e expressar a alegria pura, proveniente da conexão com o bem e belo, é atrofiada. O indivíduo aprende a gostar do que lhe é imposto de forma autoritária, a ponto de quem expressa sua emoção, ela é vista como diferente, é diferente dos outros. Você fala, nossa, fulana é estranha. Né? Hoje em dia as pessoas não chegam mais, não abraçam, dão um beijo. É aquela coisa, está sempre ali, distante. As pessoas estão muito distantes umas das outras. Quer Cristina, falar, Maria? eu quero. Eu vi até um termo esses dias que eu achei. Essa Você pode pessoa falar um ela é pouquinho mais alto, emocionada. Maria? Eu não estou ouvindo direito. Essa pessoa é emocionada. O termo que se usa hoje. A pessoa não é sentimental, porque ser sentimental é um nível mais superior, né? O termo hoje é a pessoa é emocionada. Se a pessoa demonstra qualquer tipo de sentimento, né? Então, rebaixa para o lugar da emoção, né? Muito interessante. Até Só a que Edna falou, porque esse tema não é bem da Cristina, né? Pois é, eu acho que veio muito para eu me sentir bem como uhum, eu sou. sim, Que às vezes eu me sinto errada. uhum, Às vezes eu me sinto, meu Deus, será que eu estou expressando demais? Eu estou sendo muito, né? Eu tenho essa sensação porque as pessoas me olham diferente, né? Porque eu acabo demonstrando muito, né? E isso às vezes eu me sinto errada perante a sociedade, assim. Eu me sinto, eu tô errada. Eu tenho que me conter, eu tenho que me segurar, eu tenho que me calar. Eu não posso rir do jeito que eu quiser, porque eu dou risada alta, né? Então foi muito bom eu ler isso tudo e eu entender que eu não estou errada, né? Que eu não tenho que me moldar, eu não tenho que virar um robô, eu posso ser quem eu sou,
manifestar minha espontaneidade da minha alma, do meu ser, do meu espírito, né? Que já vem de tantas outras vidas também, né? Uhum. Então, a capacidade de sentir e expressar a alegria pura, proveniente da conexão com o bem e com o belo, é atrofiada. O indivíduo aprende a gostar do que lhe é imposto de forma autoritária. Ser autoritário do que a sociedade lhe impõe. A gente tem que entrar dentro daquele molde. Se você não entrar dentro daquele molde, você é diferente. Parece que não encaixa, né? Então, essa é a robotização que a Joana de Ângeles nos traz. E ela fala também, a terceira fase, né? Desconexão espiritual e perda do sentido existencial. Então, a partir do momento que você está robotizada, você faz aquilo tudo que querem que você faça, que você vai agir de acordo com o que todo mundo age, do que a sociedade age, do que é normal para todo mundo. Então, você começa a fazer uma desconexão espiritual e perda do seu sentido existencial. Como é que funciona isso? Então, a crença, o psicológico, né? A crença de que não existe razões para a alegria se instala. Olha aí, não tem razão para ser. Ela começa a se instalar dentro da gente. O senso de humor desaparece pouco a pouco, substituído pela carantonha e pelo azedume. Esta perda, como alerta o texto, equivale ao desaparecimento do sentido da vida, dos seus objetivos e meios de realização. Você não consegue enxergar mais os objetivos, muito menos como realizar eles, como realizá-los. Então você começa, minha vida é para quê? A minha vida é pegar o meu celular, falar na internet, oi, gente, bom dia, vamos trabalhar? Né? Mostrando uma alegria que você não está sentindo. E espiritualmente, como é que isso funciona? A desconexão com a fonte espiritual interior e com a compreensão do propósito maior da existência, o que leva a um vazio. Que espiritualmente eu acho que é até pior, porque você está desconectado com o nosso ser supremo, né? Com as energias, com Deus, Jesus Cristo, com o que a pessoa acreditar. Ela se desconecta e acaba sentindo aquele vazio dentro do peito. Sem o alimento espiritual, a alma definha. E a alegria, que é um dos frutos do espírito, não encontra terreno para florescer. A pessoa, quando tem esse vazio, ela vai preencher de diversas formas. Tem gente que come muito, tem gente que come de menos, tem gente que compra compulsivamente, né? Tantas outras coisas que acontecem que a gente vê. Então, a consciência do si, que possui a nobreza de identificar a vida e a sua proposta, fica obscurecida. A consciência de si próprio. Então, a conexão espiritual, ela começa a se enfraquecer e vai causando esse vazio. Após isso instalado, vai vir a cristalização de padrões negativos e influências espirituais desarmônicas. Então, além de cristalizar esses padrões negativos, começam a vir outras influências espirituais que estão se alinhando, né, com o nosso pensamento. Aí vem as obsessões, né? Começam a vir e aparecer as outras coisas da vida. Então, o psicológico. A persistência em pensamentos pessimistas, autocrítica excessiva, medo e ressentimento criam uma psicosfera negativa ao redor do indivíduo. Esses padrões mentais e emocionais se retroalimentam.
o tempo inteiro, esse padrão vai se retroalimentando. Olha que grave. E espiritualmente, essa psicosfera negativa atrai a sintonia de espíritos afins, que podem intensificar esses estados de desânimo e tristeza, processos obsessivos sutis ou declarados. A falta de vigilância e oração abre brechas para essas influências. Tudo muito atual, né? Tudo muito atual. E aí vai vir a manifestação da amargura, azedume e as enfermidades. Aí vem um outro vício do ser humano atual, que é a medicação, a automedicação. Quantas farmácias tem perto da casa de vocês? A minha só tinha uma. Agora tem 4 e 5. Tem uma bem próxima aqui também. 5, só aqui perto da minha casa. É a compulsão por remédio, que o remédio vai te curar. A dor que você está sentindo interna, né, depois de toda essa retroalimentação do que foi falado aqui, é um vazio tão grande que vem as enfermidades e você acha que com o remédio você vai sarar. Aí mandam você ir para o psicólogo? Não, psicólogo é coisa de doido, é para doido. Aí vai para o psiquiatra, o que que o psiquiatra faz? A maioria deles? Remédio. Tá em depressão, tá isso, tá aquilo. Remédio. Então, o psicológico físico, aqui, então aqui já não entra mais só o psicológico, é o psicológico junto com o físico. O estado interior de tristeza e falta de propósito se reflete no exterior como uma caratonha e azedume. Ela repete isso. O texto adverte que essa robotização e falta de humor podem facultar a instalação das enfermidades que decorrem dessa automação, dessa robotização. A ausência de alegria e do riso saudável impede a liberação de enzimas proporcionadoras de saúde e auxiliares da imunização do organismo. Aí nós entramos novamente na neurociência, que está tão em voga hoje, a neurociência da felicidade, a neurociência da alegria, né? Que aí vem todas aqueles, a dopamina e ocitocina e outras que eu já esqueci agora, que me lembre aí as outras que está tão falando hoje em dia, né? Que as pessoas estão em busca e tomam remédio para conseguir tudo isso. É remédio que eles buscam para ter todas essas. Então, olha, a indústria de whey, de produtos, né, que trazem tudo isso para a gente. Até a solução Olha, é superficial. todas as soluções são sempre externas. Nunca, é sempre do externo para o seu corpo e nunca de dentro de você para fora. De dentro de você para com Deus, né? Toda a estrutura que nós temos acima de nós. E a parte espiritual? O espírito aprisionado em estados de baixa vibração não consegue expressar a sua luz e potencialidades, gerando um ciclo de sofrimento que reflete no corpo físico e na vida como um todo da pessoa. Aí, tem uma outra parte que eu não fiz o slide que eu vou falar após essa daqui. Depois eu vou terminar, eu não consegui finalizar tudo. Então, esse ritmo gigante e avassalador da vida atual não pode ter o direito de nos deixar apáticos, sem sensibilidade, sem humor, ou não vai nos tornar robôs. Porque é justamente a nossa capacidade crítica, o nosso humor e a nossa individualidade que nos permite ter alegria de verdade e evitar as enfermidades causadas por essa automação. Então, é como dizer:
Não deixe que a loucura e a pressão da vida moderna acabem com o que há de mais humano e alegre em você. Aí, depois de tudo isso que nós acabamos de falar, me veio a questão das bonecas reborn, que tanto estão falando agora, dos bebês reborn. O que é esses bebês reborn? Essas bonecas, e que as pessoas estão fazendo dessas bonecas um ser humano. Por que que elas estão? Qual vazio dentro delas? O vazio está tão grande de conexão com as partes, com as pessoas, de ser autêntico, de conseguir mostrar quem você é. Está tão vazio que ela não consegue mais fazer conexão com as pessoas. Ela vai fazer conexão com uma coisa, um objeto inanimado. As pessoas já fazem isso até com os animais, mas o animal ainda é um ser vivo, né? Tem pessoas que substituem as conexões com outras pessoas por animais. Agora é com bonecos. Aí eu fiz uma pesquisa que depois eu vou. Eu acho que aparece o que eu estou vendo, né? Aparece para vocês? Ficou lá na apresentação. Não, está na apresentação, parou. Esse Tá. gigante na Eu sala achei de aula que também ele ficou. ia. Tá, No então só um caso, no caso, minutinho. você teria que compartilhar também essa parte que você está vendo aí, só você. Ou então você falar. Eu vou falar. Eu só estou precisando acessar, que eu não estou conseguindo acessar ele, não sei por quê. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Apresentação? É a Tá. apresentação. Ah, Agora sim. apareceu, apareceu. Apareceu o que você que você estava querendo. Não, mas não era esse. Não? Não. Ausência de alegria. Tá. Que ele fala dessa questão da boneca, né? Da boneca reborn, e o que que isso pode causar. Ó, aí eu achei. Só um minutinho. Tá. Então, deixa. Ela dá, então, depois, como se fosse um passo a passo, digamos assim, para despertar o autoconhecimento profundo e a capacidade crítica. Então, qual que é a ação prática? É dedicar o tempo à reflexão honesta sobre si mesmo, questionar os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos, identificar as influências externas, o consumismo, as opiniões alheias. Olha o tanto que a gente se importa com as opiniões alheias, né? O tempo inteiro a gente está se importando com o que os outros dizem da gente. E a gente muitas vezes se acha inadequado, o que o afasta da sua verdade. A gente tem que procurar fugir mesmo, né, de tudo que afasta da nossa verdade, de quem a gente é. Buscar leituras edificantes, como as obras de Joana de Ângeles, aí a gente puxa para o nosso lado. Terapia, diálogo interno sincero, como meditações. Então, a conquista do significado existencial ele se dá mediante a aquisição da capacidade crítica, do discernimento ante a verdade, cultivar a consciência de si próprio. E para cultivar essa consciência, a gente tem também que cultivar o nosso auto-amor, a autoaceitação, a coragem de ser autêntico. As pessoas hoje em dia não têm mais coragem de ser quem é mesmo, quem você mesmo é, de ser autêntico que você é. É porque cada um é de um jeito. Um é mais fechado, o outro é mais alegre, o outro tem sua característica, e está tudo bem ser o que você é. As pessoas vão gostar de você sendo do jeito que você é.
Aprender a se perdoar é um outro ponto que a Joana de Ângeles nos dá. Aprender a se perdoar por equívocos do passado e também do presente. Reconhecer as suas qualidades, potencialidades, mesmo que ainda latentes. Essa questão das qualidades é tão interessante, porque se a gente perguntar para alguém que são os seus defeitos, cara, a gente vai discorrer um monte de defeitos nossos. Mas quando a gente pergunta, e as suas qualidades? Quais são as qualidades? A pessoa pensa, será que se eu disser isso, eu vou estar me achando muito? Ou então não vê mesmo qualidade em si próprio. Não vê. E começar a praticar. Ah, ainda fala uma coisa, a coragem de ser autêntico, né? A alegria surge quando se vive de acordo com a própria essência, permitindo rir de si mesmo e dos seus equívocos. A gente não tem que se martirizar pelos nossos erros. Cara, olha, eu fiz isso hoje. Meu Deus, ri de si próprio, dos seus erros. E saber que esses erros você não vai cometer novamente. Quando você consegue rir dos seus próprios erros, do próxima vez que você for cometer, você não vai errar mais. Você falou, opa, da outra vez eu até ri de mim mesmo. Então, a prática para a reforma íntima é gradual, mas ela tem que ser consciente. Então, a gente tem que identificar esses padrões negativos, pessimismo, crítica excessiva, medos, ressentimentos, trabalhar ativamente para transformar tudo isso. Substituir esses pensamentos negativos por afirmações positivas e construtivas. Fala, nossa, mas eu sou terrível, eu sou ruim nisso. Não, peraí, eu estou aprendendo, eu estou indo atrás, eu estou estudando, eu estou fazendo as coisas diferentes. É a indulgência e o perdão consigo e para com os outros. Desenvolver virtudes opostas aos vícios que você identificou. Então, a reforma íntima, ela é o caminho. E a reconexão com a espiritualidade e o propósito maior. Cultivar a prece, como um diálogo íntimo com Deus e os benfeitores espirituais, estudar o Evangelho de Jesus, seja ele não só da nossa religião, mas qualquer religião que for. É o contato, com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais. E o resgate desse senso de humor saudável e a leveza da vida. O que a Joana de Ângeles nos traz é isso. É a leveza da vida. A gente precisa estar mais leve, mesmo diante de tantas dificuldades, que nós temos no dia a dia. E aí, já finalizando, a gente tem que lembrar que esse é um caminho contínuo, uma jornada de transformação que requer perseverança, fé e, acima de tudo, amor por si mesmo, pelo próximo e por Deus. A alegria autêntica é uma flor que desabrocha do jardim da alma, bem cultivada. Acabou. E aí, o que que vocês acharam? Aí você pode Faz interromper, sentido? né, para a gente completo sentido, Cristina. Você interromper a gente para a gente poder comentar. Eu notei algumas coisas. Tá. Deixa eu ver como que eu vou. Peraí. Ele não está aparecendo aqui para mim o botãozinho. Peraí. Ah, apareceu. Share. Ué. Ah, saiu. Não, ainda está aqui. Saiu. Para mim saiu. Stop share. Aí, Ah, agora Agora deu. agora foi. Está em saiu. inglês o meu. Foi? Foi, Foi. foi. Lá naquele. Bom, posso começar a comentar o que eu notei aqui quando você estava falando? Pode. Olha que interessante. Eu fiz aquela observação porque eu te vejo assim, né? Eu te vejo alegre. É uma pessoa alegre. É essa Cristina que eu conheço, É. né? Então, quando veio esse tema, né? Eu falei, nossa, certo, foi um desafio para a Cristina, mas aí você falou uma coisa muito legal, mas eu percebi que eu me sinto às vezes diferente nos ambientes, né?
As pessoas às vezes me olham diferente, mas eu agora, pela essa lição, eu sei que eu tenho que ser eu mesmo. Se eu sou assim, Isso. né? Eu tenho que estar bem comigo dessa forma, porque eu sou assim, né? E é tão bom o ambiente quando a gente tem pessoa alegre junto. Eu, pelo menos, eu gosto, né? Então, dá uma leveza, a palavra acho que é essa, fica mais leve o ambiente, né? Aí, naquele item lá da robotização, Cris, eu lembrei primeiro, não lembrei nessa ordem, mas depois eu acho que eu vou falar nessa ordem. Quando a gente é criança, e todos fomos, né? Para ficar adulto tem que ser criança. Uhum. Criança, ela tem isso, é natural da criança, né? É natural da criança. Então, onde é que estão essas crianças que se sumiram dentro né, de nós mesmos, né? Onde estão essas Alegria, né, crianças? da criança. Porque é espontânea da criança, né? Aí, eu lembrei que quando a pessoa ela tem que estar seguindo a regra, né? E a rede social tem suas vantagens, mas essa grande desvantagem que tem que tudo é encaixar dentro de um padrão, né? E aí, hoje de manhã, eu estava com a minha filha no médico, né? E aí eu tinha reparado, várias pessoas, observado, várias pessoas com tatuagem e tal, mas não tinha comentado com ela. E aí ela estava em outro ambiente, que eu fui depois com ela, e ela estava observando exatamente isso, né? Ela falou, meu Deus, mas como tem gente tatuada? Né? Eu falei, então deve ser um padrão. Ela falou, eu acho que é mesmo, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, que minha filha tem 40 e pouquinho, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas você não tem tatuagem? Como assim? Não tem tatuagem, Uhum. sabe? Então, assim, Não você entrou no percebe, padrão. entrou no padrão. Então, assim, se você não tem, estou falando mais da geração dela, né? Se você não tem tatuagem, você está fora do padrão. Eu lembrei da tatuagem que foi hoje cedo, né? E aí se desenvolve o quê? Dentro da teoria junguiana, né? Se desenvolve o quê? O falso eu, né? E esse falso eu, o que que ele faz? Ele vai roubar energia do ego para o self ficar segurando os traumas, segurando as questões não resolvidas. E aí falta energia. Então, às vezes, a gente recebe, né, paciente que fala, nossa, eu estou tão cansada, estou cansada, mesmo descansada, eu estou cansada, né? É energia que não está indo para o ego, que para o ego poder, né, fazer o papel dele, né? Então, deixa eu ver. Então, perde a conexão. E aí, quando você falou da outra parte lá, da conexão com o espiritual, o Jung usa um outro termo, né? E nós vamos usar aqui, porque a gente está entre espíritas, né? Nós vamos usar o seguinte: o que eu entendi, né? O self é o si mesmo, né? O ego é o centro da consciência. E esse si mesmo é onde é o nosso eu verdadeiro, vamos dizer assim, né? O eu todo, Sim. a nossa estrutura psíquica inteira. Então, é essa que faz a conexão com o espiritual. Se eu estou com um problema lá no ego, né? E no caso, usando o padrão que foge à minha essência, eu vou estar desconectada, eu não vou conseguir, porque esse eixo ego-self vai estar obstruído, né? Então, assim, e eu vou ficar, e vai parar onde isso? Vai parar a enfermidade, né? Ou vai ser corpo, ou vai ser mente, ou vão ser as duas coisas, né? Pode acontecer, e você falou bastante sobre isso, a questão das farmácias, e é verdade, né? É uma fuga, né? É uma fuga de si mesmo, né? Você toma um remédio, melhora os sintomas e vai em frente, né? Deixa o processo de autoconhecimento para Pra lá. quando e se der, né? Não, E não, não, nunca dá. não se prioriza, quer dizer, não prioriza a alma, porque o que é o processo psicoterapêutico? É você lidar com a alma, né? Ou com a estrutura psíquica, você pode usar qualquer nome, né? Mas é lidar com a alma. Então, assim, a medicação, ele vai atuar no corpo físico,
a medicação alopática, né? No corpo físico. Então, mas a gente é só corpo? Não, né? Nós não somos só corpo, né? E aí, quando você falou das bonecas reborn, eu lembrei de uma aula que eu tive sobre transferências, né? A transferência ilusória e a delusória, que é mais ou menos isso que está acontecendo. Transfere o afeto, transfere tudo que, de repente, o ideal de afeto que a pessoa gostaria de receber, ela transfere, né? Aí, por questões traumáticas aí, ela não teve, e ela então ela está fazendo essa transferência, ao invés, por exemplo, de um psicólogo, né? Vamos lá puxar a sardinha para o nosso lado, ela está fazendo a transferência para uma boneca. É uma transferência ilusória, né? E chega ao ponto de ser delusória. Hoje mesmo, delusória é quando já está perto da psicose, a pessoa perde o sentido de realidade completa. Hoje mesmo eu vi uma questão sobre boneca reborn, foi por uma questão jurídica, sabe? Uma questão jurídica de licença maternidade, de não sei o quê, e a pessoa ficou, uma juíza que pegou o caso, uma advogada de defesa, não me lembro agora, defendendo, né, a pessoa porque ela não teve aprovada a licença maternidade para cuidar do bebê. É completamente uma transferência delusória, né? Porque a pessoa está fora da realidade, sabe? Então, assim, Exatamente. e como as pessoas, muitas, como você me falou, muitas estão robotizadas, tem pessoas que acham que não, que isso está certo, isso é normal, não tem problema nenhum, Uhum. sabe? E assim, a pessoa ela tá pedindo, para mim é pedido de socorro, tá? Sim. Ela está fazendo uma transferência para um ser que também é artificial, não é real aquilo, né? Então é triste a gente perceber esse nível, né, de algumas pessoas como estão, né? Tudo tudo uma questão. A gente já teve aula sobre o amor, tudo uma questão do afeto que tem a ver com o amor, né? O que está acontecendo com esse afeto? Onde é que foi parar esse afeto? Né? Onde é que está o meu humano para me conectar com o humano, o mesmo que seja É a animal? tendência para buscar soluções rápidas, né, externas para as dores íntimas, internas, né? Assim, eu penso que essas pessoas, né, essa transferência ilusória e delusória, elas precisam de tratamento. Para mim, é um pedido de socorro, sabe? É um pedido de Sim. socorro. Isso não é uma coisa que a gente tem que ver como natural e normal. Não, isso Eu, não é. Passou até na novela. Não sei se vocês viram. Tem uma moça da novela que eu não assisto muito, eu não sei muito o nome dela. É irmã do que é o que chamam de Poliana, que mostra ela. Eu vi justamente porque eu me interessei nessa parte dela procurando na internet, né, um bebê reborn que ela queria comprar já usado, porque é caro esses bebês, né? Aí ela Uhum. falava, coitadinha dessa aqui, não, tá muito acabadinha. Ai, coitadinha, olha o que que fizeram com essa. Aí o irmão dela fala, fulana, que eu esqueci o nome agora, é uma boneca. Ah, mas destruíram a boneca, eu vou ter que comprar uma mesmo. Aí na outra vez apareceu ela com esse bebê e ela cuidando e tratando desse bebê. Porque ela é sozinha, ela não tem, só trabalho e casa, não tem muitas conexões, tem poucas conexões. Na íntima, então, um relacionamento. Aí apareceu uma pessoa na vida dela, um rapaz, o cara lá começou a conversar, a flertar com ela. Aí ela estava na frente da casa conversando com a vizinha, apareceu uma criança e falou: Ai, posso ver? Ela pode, posso pegar? Ela, ai, cuidado com a cabecinha. Aí pegou a boneca assim, a menina ficou tão louca com a boneca, ela pensou, falou: pode ficar para você. Aí toma, leva o carrinho, que ela comprou um carrinho de verdade. Aí a vizinha falou: Ai, você tá doida, né? Você adorava a boneca? Ah, já estou mudando de fase. Quer Uhum. dizer, eles fica retrataram na fácil, novela né? essa questão, Desse né? jeito fica fácil, né? Porque o filho de verdade a gente não pode devolver, né? E, É e verdade. boneco a gente Isso. devolve a hora que a gente quiser, né?
É isso E aí. dá trabalho, né? Tem toda uma É, estrutura para um você ter um contexto. filho, né? Hum. Pegando o gancho dessas aberrações, ontem saiu uma lei proibindo, se tornando crime, colocar piercing ou fazer tatuagem em animais. Não sei se vocês viram isso, porque as pessoas Aí estão fazendo fazem isso? Não. tatuagem e piercing nos animais. Ai, que absurdo! Precisou se criar uma lei tornando isso crime. Ontem eu Eu vi. nunca vi isso, nem piercing, nem Então, eu não tatuagem. imaginava uma coisa dessa. E depois teve Nem eu. depoimento de gente que coloca piercing no cachorro, brinco, não sei o que, papai, e aquilo fere, né? Olha onde Pobrezinhos. chega, quer dizer assim, não basta eu fazer a tatuagem em mim, né? Eu preciso usar o animal como uma pessoa, como um filho, e ainda Uhum. aplicar nele as minhas loucuras, né? Eu ontem É fiquei, porque nossa, assim, o eu também animal não não sabia que isso autoriza, né? existia. O animal é meu, então ele não autoriza. O que eu quiser, eu faço. Você vê Sim, que coisa, né? Onde chega a loucura, onde chega a né? loucura. E assim, precisou se criar uma lei tornando isso crime e tal. Bom, pá, eu nem sabia que isso existia Nossa, também. eu não Uma sabia loucura. também que existia. Teve que criar lei. É. Que absurdo. Bom, de tudo que a Joana fala nessa lição, eu achei tudo muito maravilhoso, assim, né? Como ela coloca o caminho, né? De como a pessoa vai. A gente sai dessa criança alegre, né? Que a Edna fala, né? Porque quando é criança, nossa, é uma alegria danada, né? Mas depois a gente, para tentar se encaixar, né? Que chega na época da adolescência, aquela necessidade de se encaixar, de ser igual a todo mundo, e a sociedade vai fazendo isso com a gente, o tanto que a gente se perde mesmo nessa alegria, né? Esse caminho que ela faz, né? A gente vai se perdendo de si mesmo e depois não acha mais o caminho de si, né? Hum. Mas, e eu gostei, assim, de uma frase que ela coloca assim, a coragem de ser autêntico. Porque para ser autêntico precisa ser muita coragem, né? A gente precisa Hoje em dia, então, enfrentar, às vezes, grandes batalhas dentro da família, fora da família, na sociedade, para você ser aquilo que você é, né? Você não tem o direito de ser o que você é. As pessoas não respeitam as diferenças, né? A sua forma autêntica de ser. Então, a sociedade e eu acho que nem é só agora, né? Antes também, né? No passado, nas outras gerações, todo mundo precisava ser encaixado dentro de um contexto, né? De uma forma de ser. Hum. Senão você não seria amado, né? Passa-se essa mensagem, né, para as crianças. Se você não for bonzinho, você não vai ser amado, né? E a criança cresce achando que precisa atender às necessidades dos mudar a outros si mesmo, né? e para e Mudar a si para mesmo e se você encaixar ser você naquilo. mesmo, você precisa ter coragem. E o quanto que quem tem coragem também depois tem a nossa admiração. Eu fui assistir o filme do Homem com H, não sei se vocês já foram, que é a história do Ney. Cara, ele mostra assim, o tamanho da coragem dele de ser essa loucura que ele é, né? Essa expressão totalmente Ah, eu diferente tô doida para ver. tudo, diferente de tudo. Você precisa ter muita coragem para fazer o caminho que ele A ser quem fez, você é. né? Ou seja, ser o que ele é e com todo o exagero dele ou não, com o jeito, né, dele de ser, e o tanto que isso, ao mesmo tempo que a sociedade reprime para não ser, mas quem tem coragem de ser também ganha admiração. Quando terminou o filme, o cinema inteiro aplaude o filme. O pessoal aplaude dentro do cinema, porque assim, porque é aquela história corajosa mesmo, né? De se jogar e ser algo que ninguém nunca foi, né? Então, eu vejo Verdade. isso assim, o quanto que quando a pessoa é autêntica, ela também agrada. A pessoa que não é autêntica, ela é chata, ela é rabugenta, isso que, né, a pessoa vai se tornando rabugenta, chata, mal-humorada, azeda, né? Isso mesmo. E a pessoa que é autêntica, que tem essa coragem de ser autêntica, por mais que as pessoas torçam o nariz, mas na verdade todo mundo está com invejinha, queria ser igual a ela.
sabe? É isso que eu sinto, assim, a pessoa que tenta reprimir quem é autêntico, ela tá com invejinha querendo ser autêntica e também não tem coragem. A pessoa que é autêntica, ela é corajosa, né? Ela tem coragem de falar, não, eu sou assim, e vou ser assim, e enfrentar todas essas, essas podas, né, que vêm das outras pessoas, né? Então, para mim ficou essa palavra coragem, ficou bem marcada dentro do texto aí. Oi, Olga. Oi, Olga. Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso, eu estava em outra aula. Sim, Tranquilo. às Deixa eu vezes, só complementar um pouquinho. Você falou também do erro, né, naquele final, e aí eu marquei de uma frase de erro que o Murilo falou na aula passada, né? O erro como parte da aprendizagem, né? Acho que isso aí a gente tem que ter isso muito claro, o erro como parte da aprendizagem. Sim. Eu E fazendo. não se martirizar pelo erro, né? Sim, Não, se você tem essa visão que é exato. parte da aprendizagem, não vai ter Parte do culpa e aprendizado. martirização. Faz parte, né? Faz parte, faz parte. Faz parte de quem nós somos. Nós erramos muito. Sim, É o exercício, né? E o exercício você tem que repetir, repetir. Eu não lembro mais com quem que eu ouvi, mas ficando com o hoje, com o que nós recebemos hoje, o quanto a metáfora ela faz o seu trabalho, né? No final, quando no último slide você traz a metáfora, ou a Joana traz, né, que nós somos como um pedaço de terra que a gente planta, que a gente cultiva, que a gente zela, e que depende do que a gente está plantando, no sentido de ser uma pessoa autêntica e passar e aceitar passar pelo processo de aprendizado sem se punir, aceitar o burilamento, né, de se tornar uma pessoa de brilho, de brio, mas que você vai passar, né, por dificuldades e aceitar as dificuldades, mas a gente quer chegar direto no prêmio sem se esforçar. Isso. Eu quero o palco sem treinar, né? Eu quero as palmas da plateia sem ter treinado antes, sem me É tudo esforçar. imediatismo, né? É o imediatismo. E aí você não quer nem mesmo mais, não queremos mais nos relacionarmos, porque para construirmos um bom relacionamento, a gente precisa exercitar esse relacionamento. Mas a gente quer um relacionamento de excelência, mas a gente não quer exercitar as virtudes, tudo que é aquilo que a gente veio construir ao nascer. Aí planejou, aceitou o planejamento, chega aqui como uma criança que também ela é alegre, autêntica, ela emburra também, né? Ela sim. se rebela contra a regra, contra a norma, contra a lei, mas faz parte a gente voltar e insistir nessa educação, né? Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, infinitamente. Quem? Infinito. Quem eu devo perdoar? A mim mesma, né? Até eu ter um esforço e a verdadeira conquista. Mas eu para isso eu preciso ser autêntico. E o preço para ser autêntico ultimamente, né, na nossa convivência tem sido alto, né? Porque é o que vocês falaram, se a gente não se permite padronizar, eu me lembro de uma fala que é assim: o que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todos façam, né?
Então, e tudo bem, porque a gente vai errar. Isso é certeza. Só que se a gente não tiver a humildade, né, de passar e aceitar aquilo que a gente fez, é o que disseram lá, né, Edna, na reunião nossa lá. Como é difícil a gente aceitar que estava equivocada naquele momento, mas era só naquele momento. Mas para aceitar, para pedir desculpa, para poder voltar atrás e dizer isso, dói. Dói o quê? O meu orgulho. Hum, hum, hum. Exatamente. Obrigado, obrigado. Exatamente. E dói mesmo. Mas a gente tem que ser corajoso, né? A gente precisa ter coragem, né? Por isso que a importância do que a Jona traz muito para nós, e nós, dentro da área da psicologia, sabemos, né? O processo tem que ser pelo autoconhecimento, né? Para eu cada vez mais ampliar essa minha consciência, né? Para saber o que foi falado aí, o que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou fazendo, agindo, né? Que você falou, pensar, sentir e comportamento, que a Jona traz assim, né? É o pensar, sentir e agir. Como é que eu estou nisso, né? E assim, a todo momento que a gente lembrar, né? Às vezes a gente liga o automático de manhã e vai desligar só a hora que vai dormir, mas tudo bem. O certo seria a gente pelo menos uma ou duas vezes ou mais vezes, né? Durante o dia pensar, né? O que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo, né? Cadê onde que eu estou aqui dentro? Onde é que eu estou? Onde que eu estou, E né? já ouvi falar, e já aconteceu comigo, de quando você está dirigindo, você dirige tão no automático que você está num lugar, de repente, você está lá na frente e você não sabe como você chegou até ali. Porque a sua Ex- cabeça já está divagando, mas você já sabe o caminho e você vai igual o robozinho. É, Né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu fico pensando, meu Deus, e o radar? Será que eu parei no radar? Falei, devo ter parado, né? Se é automático, eu devo ter parado, né? é E a impressionante. coragem, né? O que eu gostei também, o que mais me tocou foi a questão da coragem, né? A coragem de aceitar os nossos erros e mudar, né? A coragem de ser autêntico e ser do jeito que você é, né? Mesmo que ninguém seja do jeito que você pode ser do seu jeito. E a coragem de aceitar os defeitos. A gente precisa aceitar os nossos defeitos, rir da gente mesmo, né? E partir para frente, né? Para melhorar, para mudar e ser feliz, né? De Eu algum só Falando, modo. coloco um ponto aqui, gente. Só pensando assim, a gente tem que ser autêntico, né? A gente precisa ser autêntico, mas a gente precisa ter uma regulagem, né? Porque, por exemplo, se a minha autenticidade é uma autenticidade que pode destruir, desqualificar o outro, né? Então, e esse lado a gente tem que dar uma olhada também, sabe? Porque aí não é meu direito, É. né? Eu tenho que ser Aí entra autêntico, no outro mas ponto. não, então, mas não para destruir, qualificar o outro, né? Ah, não, então eu estou Sim. usando minha autenticidade. Acho que é legal a gente falar isso também, né? Porque Aí é para que não está a ficar só de coragem um de lado, você né? rever os seus erros, Exato, né? De você conseguir enxergar você mesmo, de você conseguir enxergar todos os seus defeitos e as suas qualidades. E se descobrir, e ler, e estudar, e terapia, e tudo, né, que envolve exato. essas questões religiosas, tanto da nossa religião quanto de outras, todas Uhum, têm, né? uhum, e uma Então, questão aí é que você vai conseguir discernir, um, né, o que que- que é minha autenticidade e o que discernir. é que eu estou O que que é a autenticidade do incomodando outro? outras pessoas. Meu Eu, direito termina quando começa o do outro. É, uhum. eu penso e assim, que pegando um quando você gancho nessa consegue ser, aceitação, Maria, acho que o Murilo começou primeiro. uma questão nessa aceitação é que, para mim, ficou bem claro já por duas vezes que quando passei pelo luto, eu precisei, da humildade para aceitar ajuda.
porque não foi fácil aceitar ajuda. Então, no primeiro momento, eu me negava a aceitar qualquer tipo de ajuda. No segundo momento, eu me negava a aceitar a ajuda dos remédios. Então, primeiro eu aceitei a ajuda do psicólogo, depois eu percebi que eu precisava da ajuda dos remédios. E depois eu consegui a libertação. Então, eu passei pelos processos. Então, mas como foi difícil aceitar que eu não estava dando conta e que eu precisava da ajuda daquele profissional. Foi muito difícil. Uhum. Então, vai ter momentos em que você vai precisar da ajuda de quem você não quer, porque você acha que tem todo o poder do pensamento positivo, do comportamento positivo, dos hábitos positivos. E às vezes a gente não dá conta de manter egoicamente, o ego não dá conta de manter aquela persona saudável, né? Então aí eu preciso de um remédio, vou passar por um período até me fortalecer com o psicólogo, né, na minha psicoterapia, me fortaleci, volto no psiquiatra e falo, não estou precisando mais, porque eu consegui resolver a crença, aquela memória, eu, eu, eu eu consegui ressignificar ela a ponto de mudar o meu comportamento. E hoje eu não preciso mais do remédio. Muito obrigado. Essa reflexão que eu queria deixar também. Muito bom, Maria. Maria ia falar? Muito bom. Você ia falar, Maria, aquela hora? Eu ia completar o raciocínio que a Edna, você falou, né, que a pessoa precisa ser autêntica, mas saber o limite do outro, né? Aí me veio assim que uma pessoa que ela consegue ser autêntica, essencialmente autêntica mesmo, ela também vai respeitar a autenticidade do outro, porque ela vai estar bem com ela mesma, né? Me veio essa reflexão quando você estava falando. Ela estaria tão bem com ela mesma que ela não tem necessidade de impor nada para ninguém, porque ela também não se impõe nada. Então, ela vai também respeitar a autenticidade do outro. Então, eu tenho o direito de ser aquilo que eu sou, dentro da minha essência, e o outro tem o direito de ser aquilo que ele é também, né? Uhum. Me veio esse pensamento. O contrário do ressentido. É aquela pessoa que não consegue ser aquilo que ela gostaria, aí ela tenta impor para o outro também que o outro não seja feliz, ou também não pode, o outro também não pode ser autêntico. Se ele não é autêntico, então o outro também não pode ser, né? Então, que é o oposto da autenticidade. Que é o que a gente vê bastante, né? Isso, né? Eu não tenho direito de ser, por quê? Porque eu me enquadrei dentro dessa regra, isso aqui, pá, por que que o outro não vai se enquadrar, né? Uhum. Se eu E sou tem a proibido de cobrança. dar risada, por que que o outro pode rir alto, né? Alguma coisa assim. É, tem muitas Olga, coisas para a gente conversar sobre isso, né? Mas obrigada, gente, por me ajudar nessa reflexão. é, Que legal E que, até a que próxima. a lição caiu para você e reforçou, né, o seu modo de ser. E ainda bem para nós, também porque acho. realmente você traz alegria e leveza onde você Ah, está com a gente. Isso eu estou falando do coração, não estou falando isso para mesmo. ilustrar. Eu estou falando porque é isso que eu sinto. Que Muito. bom. Obrigada. Continue sendo você. É isso aí. Tudo bem, né? Olga, quer falar alguma coisa antes que a gente encerre? Não, Maria, obrigada. Eu não pude participar, estava em outra aula, mas tenho certeza que foi muito bom. Depois vou assistir, Cristina. É isso. A gente hoje estava falando sobre alegria e ausência de alegria, né? Muito bom.
podemos dar por concluído, então, hoje a aula. Cristina, gratidão, foi muito bom. Eu achei o tema Obrigada a maravilhoso também. vocês pela oportunidade. Muitas reflexões, né? Os textos sempre faz com que a gente É, não saia com nada concluído, né? Sempre tem muitas reflexões, coisas para a gente pensar durante a semana, né? E tentar aplicar. Eu sempre assim, a aula vem, e durante a semana eu fico tentando aplicar. eu Essa também. semana toda eu fiquei tentando fazer minha ligação com o divino. Estou tentando Maria, fazer essa é, ligação com o divino, mas Verdade. então, a Maria falou a no gente final da vai fala, falando. né, do amar a Deus, né, e eu fiquei com isso também, Eu sabe? também fiquei. Mas depois, Maria, eu vi eu ia passar, acabei não passando, Hum, no Evangelho, porque eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus, eu acho que eu não pensava desse jeito, assim, né? Será que eu não tenho esse amor a Deus, né? aham. Bom, sacrifício corporal de perder a vida, eu acho que eu não tenho, Não né? tem isso, não. Então, assim, como é que é isso para mim, né? Como é que eu estou nesse ponto? Aí eu acho que é no Evangelho, eu não sei aonde, que agora eu não marquei, já não sei onde eu vi, né? É, Que fala que o amar a Deus é quando a gente, bonitinho, quando a gente está amando o próximo e a nós mesmos estamos amando a amando a Deus, Deus. sim, né? Porque Aham. afinal de contas nós somos o quê? Sementinha de quem? Então De- nós estamos imersos no próprio, né, na própria fonte. Então, se a gente ama ao nosso próximo e amamos a nós, né, Uhum. com o amor verdadeiro, nós estamos amando a Deus Uhum. também, né? É. Então, assim, parece que me deu um pouco de uma aliviada, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Mas é muitas reflexões. Mas eu tenho feito isso também. Eu fico, assim, com coisas da aula, né? Eu fico na semana lembrando alguma É, coisa, sabe? isso. Então, assim, para mim é muito bom mesmo. Então, essa semana vamos Quando a gente ficar com está alegria. organizando para fazer a palestra, né, para falar, é Né? o tanto que vem na cabeça, É nossa verdade. Senhora, É, Então, essa semana a muita gente coisa que fica com vem na essa cabeça, necessidade muita da coisa que vem alegria, para a né? gente. De ser essa semana autêntico, vai de ser ser alegria, o alegre. tema alegria. A falta dela e a presença dela, né? Gratidão, meninos. Boa noite. Até a próxima semana. Aguardamos a todos na próxima semana.